Dom Casmurro, capítulo 17, Os Vermes. Ele fere e cura. Quando mais tarde vim a saber que a lança de Aquiles também curou uma ferida que fez, tive tais ou quais veleidades de escrever uma dissertação a este propósito. Bom, essa história da lança de Aquiles tendo poderes para curar é uma história mais ou menos obscura, na mitologia, mas aparentemente ela foi guardada por algum tempo como relíquia e tinha esse poder, né? O interessante aqui é a palavra veleidade, poderia ser capricho, fantasia, intenção um pouco firme, né? Então, isso é veleidade. Mas eu realmente gosto da definição que o Wise, se o pessoal não conhece, é importante conhecer. A gente sempre fala do Aurélio como sendo o dicionário da língua inglesa. O Wise é no mínimo 70% mais completo que o Aurélio. Não no que concerne o número de palavras, se eu não me engano o Aurélio tem mais número de palavras que o Wise, mas no que concerne ao detalhe das definições, ao cuidado de cada uma das definições, cada uma das palavras do Wise tem uma etimologia. Eu tive a sorte de comprar a edição antiga, que é um catatal desse tamanho aqui, desse tamanho, com letrinhas como letrinhas de Bíblia, e as páginas são páginas de Bíblia. E é um catatal dessa grossura, e é como se fosse, sei lá, 2 livros desse grandão aqui, que é do Machado de Assis em dimensões, assim, sabe? Eu lembro de fazer as contas pelo número de página, porque, claro, página de Bíblia é muito mais fininha. Esse livro aqui também tem página de Bíblia, uma página bem fininha, né? Então, acho que, sei lá, é metade de uma página normal. Eu lembro de fazer as contas, se fosse pro Wise ter a mesma gramagem da página de um Aurélio, por exemplo, o Wise seria, não cabe nem aqui, ó, seria mais ou menos isso daqui, de espessura o Wise tem. Só uma nota dentro de uma nota, o pessoal geralmente chama de How Wise, mas é Wise. Ele mesmo é o nome do Wise, Antônio Wise, que fez o dicionário. Por que eu estou falando nisso? Primeiro, para deixar aí essa dica do Wise. Como eu disse, é uma pena, hoje em dia só é lançada a versão reduzida, a versão impressa só é reduzida, só em sebo. E olha lá, você tem que achar um sebo muito bom para você encontrar a versão impressa. Mas a versão digital, ela é completa, ela é completona, ela tem tudo o que tinha na versão impressa original. Porque a gente tem essa ideia, às vezes, de que um dicionário é simplesmente algo frio, né? É uma definição. A gente não pensa que há um trabalho criativo aí, mas há um trabalho criativo enorme, um trabalho criativo extremamente interessante. Assim como a gente olha para aquelas figuras da biologia, o nível que está abaixo do nível microscópico, né? E a gente pensa, o cara desenhou o que tem ali. Não, tem um trabalho artístico de interpretação enorme ali, né? Mesma coisa com anatomia. Não é simplesmente o cara que chegou lá e tirou uma foto, né? Trabalhar com definição, um lexicógrafo, ele não chega lá e o que significa essa palavra? Livro é isso, beleza, então eu vou escrever só um trabalho de formiguinha e é um trabalho de manual, assim, só de escrever definições. Não, para você escrever uma boa definição, você tem que ter uma habilidade enorme. Tente pegar essas palavras, qualquer palavra, né, conforme alguém vai falando alguma palavra para você, tente definir essas palavras, veja o quão difícil que é. Então eu recomendo muito o Wise. Mas olha que legal a definição que o Wise deu, que os outros dicionários não dão, para veleidade. Então eu falei que veleidade é capricho, fantasia, intenção um pouco firme. Com certeza absoluta, definições corretas. O Wise dá como o grau mais baixo da volição, o grau mais baixo da vontade. Então o que é uma veleidade? Eu olho um cara tocando, eu sei porque eu sou muito propenso a isso, né? Me impressiona muito fácil, e aí eu falo, eu vou fazer isso. Então eu olho um cara tocando violão e falo, nossa,
eu quero aprender a tocar violão. Você viu que legal, que bonito, né? E impressionante e tudo mais. E é só uma veleidade, é só um nível mais baixo da vontade, porque eu não chego nem... Aí eu pego, abro no YouTube, por exemplo, dou umas olhadinhas em umas aulas de violão, falo, vou comprar um violão. Talvez até compre o violão. Chego em casa, dali a próxima semana nem pego o violão e esquece disso. Então isso que é uma veleidade. Okay? Grau mais baixo de volição. Então, quando o Bento, né, ouviu que Jó, conversando com Elifaz, recebeu esse argumento, né? Deus fere e Deus cura. E aí ele ouviu que Aquiles, a lança de Aquiles, feria e curava. Aí ele pensou, não, vou fazer uma obra filosófica para unir a cultura da Grécia Antiga com a cultura hebraica e fazer uma interpretação que vai ser uma obra de referência filosófica, etc. Perceba, eu estou dando essa explicação antes da gente terminar de ler o capítulo, porque é com essa chave que eu leio o capítulo. Eu posso, lendo esse capítulo, realmente tentar parar e pensar, nossa, mas é verdade, qual que é a relação entre Aquiles e Deus? Deus preza o herói e Aquiles tem piedade, etc, etc, etc. Eu leio esse capítulo aqui, por oposição ao anterior, ao final do anterior, eu leio como muito mais sarcástico e muito mais irônico, atacando o Bentinho atacando ele mesmo. Ou talvez nem sabendo que ele está atacando tanto ele assim. Que é assim, ele olha duas ideias, aí superficialmente essas ideias têm uma afinidade, e ele nem conhece nada de nada, nem sabe ao fundo qual que é a ideia de Deus ferir uma pessoa, ou da lança de Aquiles e tudo mais, e já tem esses sonhos, né? Não, eu vou fazer uma nova interpretação. Acontece muito isso quando a gente começa a estudar na universidade, a gente pensa, a gente lê um livro e fala, não, eu vou criar uma interpretação diferente desse livro e vou mudar o modo como as pessoas leem Machado de Assis, né? E para mim parece isso, parece esse Bentinho bem infantil. Então vamos lá, vamos ler de acordo com essa chave de interpretação. Eu fiz uma nota aqui, deixa eu ver se eu já falei sobre ironia contra o próprio Bentinho, falta de rigor, exatamente, Então, esse capítulo, na minha opinião, vai demonstrar a falta de rigor intelectual e as digressões dele, né? Perceba, essa falta de rigor intelectual é a falta de rigor intelectual do Bento, não de quem criou o Bento. Desde o começo, esse capítulo. Ele fere e cura. Quando mais tarde vinha a saber que a lança de Aquiles também curou uma ferida que fez, tive tais ou quais veleidades de escrever uma dissertação a esse propósito. Cheguei a pegar em livros velhos, livros mortos, livros enterrados, e abri-los e comprá-los, catando o texto e o sentindo para achar a origem comum do oráculo pagão e do pensamento israelita. O oráculo pagão, a gente está falando aí do templo de Delfos, com a sacerdotisa que fazia previsões, a Pitya, né, ou Pitonisa. Então, eu queria fazer essa junção. Catei os próprios vermes dos livros, para que me dissessem o que havia nos textos ruídos por eles. Meu senhor, respondeu-me um longo verme gordo, nós não sabemos absolutamente nada dos textos que roemos, nem escolhemos o que roemos, nem amamos ou detestamos o que roemos. Nós roemos. Não lhe arranquei mais nada. Os outros todos, como se houvessem passado palavra, repetiram a mesma cantilena, repetiram a mesma lamúria monótona, né? Talvez esse discreto silêncio sobre os textos ruídos fosse ainda um modo de roer o ruído. Então, ele falou que iria descobrir uma origem comum entre o pensamento grego, o oráculo pagão, e o pensamento israelita.
começou a falar do livro, aí aparentemente começou a começar com um verme ali do livro, se esqueceu da ideia dele e no final das contas não fez nada, né? É claro que a gente poderia pensar o que são esses vermes, né? Será que os vermes são as pessoas, já falando acima do nível do Bentinho, talvez? Será que esses vermes são as pessoas que leem e nem sabem o que estão lendo? Ele lê indistintivamente e não consegue nem lembrar ou fazer alguma coisa com o que lê? Será que os vermes... Será que essa parte do final, talvez esse discreto silêncio sobre o texto, sobre os textos ruídos, fosse ainda um modo de roer o ruído? Será que a gente pode interpretar com uma outra lógica? Então ele está sendo digressivo, ele nem sabe, ele nem está conseguindo concatenar as ideias, ligar as ideias, né? Então essa história de ficar em silêncio e roer o ruído, então se eu pego esse livro e eu como esse livro, esse é o último livro de Dom Casmurro que existe. Eu como esse livro e me nego a falar sobre esse livro, eu estou roendo o ruído porque o livro vai ser esquecido, porque eu simplesmente não estou fazendo o livro reviver nem através da minha voz. Mas qual que é a relação disso com a relação de que Deus fere e cura, a lança de Aquiles fere e cura, que os vermes consomem as coisas e nem veem o que eles consomem, né? Nem olham para o que eles estão comendo? E como que você vai pegar tudo isso e vai encaixar numa ideia só, né? Aí eu acho que é interessante a gente falar sobre um perigo que sempre nós como leitores corremos, que é o perigo da hiperinterpretação. Se você for ler Nietzsche, por exemplo, ou uma poesia a poesia mais moderna, você vai ver que todo tempo a gente está nesse perigo, às vezes até por desejo do autor, né? Que é assim, faça esse teste. Abra o dicionário aleatoriamente, pegue umas 5, 6 palavras, escreva essas palavras num pedaço de papel. Você não escolheu essas palavras. E depois tente dar interpretação. Se você se esforçar o suficiente, você vai encontrar uma interpretação para o que está escrito ali. Então você pode falar que essa palavra representa isso, aí você faz uma historinha por trás, só que você está colocando muita coisa no texto, né? E na minha opinião, há uma vertente da poesia que pede muito disso, que o leitor seja muito ativo, né? Você tem que colocar muito. Mas aí, é claro, surge um monte de questões, como aqui, né? Se eu fazer uma lógica subjacente que o próprio Bento não fez, né? E falar que ele não fez porque ele quer que a gente faça. Tá, mas o que me garante que ele quer que a gente faça essa e não outra? E não é literatura ou comunicação? Não era ele que deveria estar fazendo essas conexões, né? Bom, essa é uma questão à parte, mas a questão aqui é que esse parágrafo, ou esse capítulo, representa muito bem o espírito com que Bentinho escreve, né? Escreve com um pouco de relaxo, né? Essa leveza, então ele começa a falar sobre uma coisa, depois começa a falar sobre a outra, ele se distrai, então eu vou pesquisar. E lembre-se, se você quer pesquisar todos esses livros que ele comprou e que ele desenterrou, você tem que ter uma disciplina e uma atenção brutal. E daí ele pega todos esses livros, começa a ler, e daqui a pouco ele começa a conversar com o verme ali, e ele escuta o que o verme falou, e ele começa a pensar sobre o que o verme falou. E é claro que essa digressão e essa leveza, esse relaxo é do Bentinho, volto a enfatizar, não do Machado de Assis. Porque se eu, por exemplo, sentar relaxadamente e começar a escrever um livro, vai ficar uma bosta, vai ficar uma merda, né? É a mesma coisa que o pessoal que trabalha com cinema sabe. Tente colocar a câmera e fingir que você quer registrar na câmera, no teu curta-metragem, um café da manhã descompromissado de uma família. Você quer registrar isso. Coloca a câmera em frente de pessoas normais, não são atores, porque afinal de contas você quer registrar uma coisa super normal, né? E grave.
vai ser uma das coisas mais artificiais possíveis, porque é muito, muito difícil você simular a naturalidade, né? Provavelmente as pessoas vão estar lá na mesa do café. Bom dia, amor. Tudo bem? Vai ser quente hoje, né? Perceberam? É muito fácil ser artificial em relação a isso. Bom, então, novamente, só para dizer que essa leveza e esse relaxo não são leveza e relaxo. O Machado de Assis teve que ter muita arte no sentido de técnica para fazer tudo isso.